Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. É uma alegria estarmos juntos, celebrando este quarto domingo da Páscoa, também Dia das Mães, dia de oração pelas vocações, domingo do Bom Pastor. Jesus, que é o nosso Bom Pastor, mas que quis compartilhar esse ministério de Bom Pastor com aqueles que Ele escolheu. Queremos rezar também, além de rezar pelas nossas mães, rezar por aqueles que Nosso Senhor escolheu, está escolhendo ou escolherá para o ministério sacerdotal, que é uma partilha do ministério do Bom Pastor. Amanhã, também, no dia 13 de maio, depois desse domingo, nós vamos recordar as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora, como mãe zelosa da Igreja, quis lembrar em Fátima várias coisas importantes para o nosso bem e salvação, como toda mãe, preocupada pelo bem dos seus filhos. Tal aparição foi precedida pela aparição do anjo de Portugal, que deu aos pastorinhos, inclusive, a Sagrada Comunhão. O meio ordinário, porém, para recebermos o pão da vida é o ministério ordenado e não os anjos. Por isso rezamos hoje: mandai, Senhor, operários para a vossa messe, tende piedade do vosso povo. Pode ser que Deus, de modo extraordinário, como no caso dos pastorinhos de Fátima, permita que um anjo dê a comunhão a alguma pessoa. Mas isso não constitui, repetimos, a regra, mas a exceção. Durante toda esta semana, nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de São João. É o Evangelho em que Nosso Senhor Jesus Cristo fala do pão da vida. Não era o pão material que Ele estava prometendo, o qual, aliás, Ele tinha concedido também no início do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus multiplica os pães, mas Ele depois prometeu o pão da vida eterna, e não dessa vida biológica. Preparando esse dom, Nosso Senhor fez várias promessas. Por exemplo, João 6,35: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6,40: Esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Nós que estamos aqui recebemos por graça o dom da fé e fomos atraídos por Cristo para a Eucaristia. Também Santa Faustina recebeu a comunhão desse modo extraordinário quando se encontrava doente. No momento quando ela pediu que o anjo também a confessasse, ele respondeu que esse ministério Deus não tinha dado aos anjos, mas somente aos sacerdotes ordenados. Eis o texto do diário. À noite, a irmã que cuidava de mim veio dizer-me: amanhã a irmã não receberá Nosso Senhor, porque está ainda muito fatigada. Depois veremos como será. Isto magoou-me imenso, mas respondi com muita calma: está bem. E submetendo-me inteiramente ao Senhor, procurei dormir. De manhã fiz a meditação e preparei-me para a Sagrada Comunhão, embora não devesse receber Nosso Senhor. Quando a minha ansiedade e o meu amor atingiram um grau máximo, de repente vi junto de minha cama um serafim que me deu a Sagrada Comunhão, pronunciando estas palavras: Eis o Senhor dos anjos. Quando recebi o Senhor, o meu espírito mergulhou no amor de Deus e no assombro. Repetiu-se isto durante 13 dias, embora eu nunca tivesse a certeza de que matraria no dia seguinte, mas, submetendo-me a Deus, confio na bondade divina e nem ousava pensar se no outro dia iria receber a Sagrada Comunhão dessa maneira. O serafim estava rodeado por um grande esplendor, refletia-se o divino, o amor de Deus. Tinha uma veste dourada e por cima uma sobrepeliz e uma estola transparentes. O cálice era de cristal, coberto por um véu também transparente. Logo que me dava o Senhor, desaparecia imediatamente. Diário 1676. Quando uma vez tive certa dúvida, que despertou em mim um pouco antes da Sagrada Comunhão, logo apareceu novamente o serafim com Nosso Senhor. Eu, porém, recorri a Jesus e não obtive resposta. Roguei ao serafim: poderias confessar-me? Ele respondeu-me:
Nenhum espírito do céu tem esse poder. Nesse mesmo momento, a hóstia pousou nos meus lábios. Diário de Santa Faustina, 1677. Nosso Senhor chega às vezes a ministrar a Eucaristia por meio dos anjos, mas o perdão dos pecados quer valer-se dos sacerdotes, daquele ministério que Nosso Senhor concedeu quando ressuscitou, dizendo: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. São Francisco de Assis tinha tanta essa consciência que dizia que se lhe aparecesse um anjo e um sacerdote, ele cumprimentaria primeiro o sacerdote, pois o anjo não poderia dar-lhe o perdão dos seus pecados, o sacerdote sim. E as fraquezas e debilidades de alguns ministros ordenados, tão propagados pela mídia atualmente? Para o sacerdote, importa sim, pois deverá prestar contas tanto de sua vida quanto daqueles que Deus lhe confiou. Porém, para a validade dos sacramentos, isso não importa. Houve uma heresia na Igreja, por volta do século IV, chamada donatismo, que dizia que a validade dos sacramentos depende da santidade dos ministros. Essa heresia foi condenada pelo magistério da Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo confirmou isso a Santa Catarina de Sena. No seu livro chamado Diálogos, Jesus dizia a ela: os ministros são ungidos meus. A respeito deles, diz a Escritura: não toqueis nos meus cristos. Salmo 105, versículo 15. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas, e ainda porque não se deve ter menos respeito pelos meus ministros por causa de seus defeitos, respondo-me: porque, em virtude do sangue por eles ministrado, toda reverência feita a eles, na realidade, não atinge a eles, mas a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejas receber os sacramentos, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação. A reverência é dada a mim e ao meu Filho encarnado, que somos uma só coisa, pela união da natureza divina com a humana, mas também o desrespeito. Por que então tanta fraqueza na vida de alguns sacerdotes? Responde-se: o demônio sabe muito bem o que está na Sagrada Escritura, em Mateus 26, 31. Essa passagem fala sobre a paixão física de Cristo. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. O demônio sabe muito bem isso e aplica-o nos seus ataques à vida espiritual dos sacerdotes. E vós, caros irmãos, que tendes a ver com isso? Muito. Hoje é o dia de oração pelas vocações. Rezar, e não só para que Deus mande mais vocações, mas também pela perseverança e santificação dos já chamados. Deveis saber que cada padre reza por vós, seja na Santa Missa, que celebra pelos vossos falecidos, por vós mesmos, nos sacramentos que ministram, além da obrigação da liturgia das horas, em que rezam pelo povo a eles confiado. Rezai também vós por eles, e para que nosso Senhor mande mais operários para a sua igreja. Por exemplo, vim de uma realidade missionária no Amazonas, onde trabalhei 7 anos. Algumas das comunidades que deixei para estar aqui com os noviços ainda não tiveram sequer uma missa este ano. Por exemplo, no Rio Jaú, onde atualmente só há uma visita por ano no mês de julho. Só isso bastaria para aumentar o nosso amor e zelo pelas vocações em nós que temos a Santa Missa sábado ou domingo e até durante a semana. Hoje estamos rezando pelas nossas mães e pelas vocações. O testemunho de uma senhora polonesa une muito essas duas intenções.
ela queria muito que um dos seus filhos fosse sacerdote. Como na Polônia, o alimento básico é batata, ela descascava todos os dias batatas na posição de joelhos, rezando silenciosamente a Deus que chamasse um dos seus filhos para ser sacerdote. Quando perguntada o porquê daquilo, falava que era uma devoção pessoal. Não queria influenciar os filhos diretamente, mas que fosse um verdadeiro chamado de Deus. Certo dia, um de seus filhos lhe chamou para conversar. Disse-lhe que já tinha sido militar, já tinha namorado, mas via a principal razão de sua alegria era aquilo que fazia na igreja na obra da evangelização. Tinha decidido que ia entrar no seminário para se tornar sacerdote. A senhora, certamente muito emocionada, lhe disse que agora sim podia dizer a razão pela qual descascava batatas de joelhos tanto tempo. Imitemos esta senhora polonesa e digamos muitas vezes durante o dia, especialmente às 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia, hora que Jesus morreu na cruz e prometeu que não negaria nada a quem lhe pedisse em nome da sua paixão. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe e tende piedade do vosso povo. Certamente o Senhor nos quer atender. Sejamos nós também pró-messe, sempre que possível falando aos adolescentes da beleza da vida consagrada. Receberemos em instantes a Sagrada Comunhão, não da mão de um anjo, mas do sacerdote. Rezemos pelo seu caminho de santificação, que Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, interceda por cada um deles, para que sejam fiéis ao seu chamado e possam um dia, alegremente, prestar contas do dom inefável que um dia receberam. A ti, meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo, dia do Bom Pastor, também dia das Mães, que Nosso Senhor abençoe abundantemente a vida também das nossas mães. E a vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.